Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gesiel, é um prazer estar aqui com vocês na nossa aula 2 do minicurso Ciência e Religião são compatíveis, promovido pela ABC2 em parceria com a editora Ultimato. Ele é baseado, como a gente já conversou na aula anterior, no livro Ciência e Religião são compatíveis, publicado recentemente pela Ultimato, né? E hoje é a nossa aula 2, sobre a epistemologia religiosa de Alvin Plantinga e sobre a Teodiceia ou Felix Culpa, também de Alvin Plantinga. Nosso objetivo, ao fim dessa aula, é que você seja capaz de expressar, né, e explicar as principais ideias da epistemologia religiosa de Alvin Plantinga e também que seja capaz de descrever como a Teodiceia ou Felix Culpa proposta por Plantinga responde ao problema do mal. Nosso itinerário hoje, então, vai ser mais breve, embora tenha bastante coisa para a gente conversar em ambos os tópicos, né? Mas a gente vai conversar primeiramente sobre a epistemologia de Plantinga e depois sobre a Teodiceia ou Felix Culpa. No fim, como sempre, eu vou trazer um breve resumo das coisas que a gente vai conversar nessa aula, tá bom? Bom, vamos começar então com a epistemologia religiosa de Alvin Plantinga, que deixo claro aqui, às vezes é chamada de epistemologia reformada, mas não é necessário endossar a teologia reformada para endossar a epistemologia reformada, a epistemologia religiosa de Alvin Plantinga, né? Você pode ser de qualquer tradição religiosa e endossar essa tese, né? Essa visão sobre como as crenças religiosas e em que condições elas podem ser racionais. Cabe dizer que a epistemologia religiosa de Plantinga é o projeto mais importante da carreira filosófica do autor, né? Já que ela unifica diversos aspectos do pensamento de Plantinga e, enfim, a sua obra Warranted Christian Belief, Crença Cristã Avalizada, já publicada em português, é a sua maior obra, né, filosófica. Então, e é a que expressa a sua visão de como e em que condições a crença em Deus pode ter aval e pode ser racional, né? Bom, a Plantinga quer responder e quer propor uma forma de um projeto de epistemologia que proponha quais são as condições de racionalidade, forneça quais são as condições nas quais a crença em Deus pode ser racional, né? Pode ter racionalidade. Então, com esse objetivo, ele procura distinguir quais são as formas de objeção à ideia de que Deus é racional. Para ele, existem duas formas de objeção que são distintas quando são feitas a crença em Deus. A primeira delas é o que ele chama de objeção de facto. Objeções de facto são as alegações de que a crença em Deus é falsa. Mesmo que, às vezes, algumas pessoas possam dizer que ela é irracional porque ela é falsa, o que Plantinga tem em mente aqui é que o que, no fundo, essas pessoas querem dizer é que ela é falsa e por isso ela precisa ser rejeitada, né? Ela é falsa porque Deus não existe e crer em coisas falsas é algo irracional. Enfim, a gente deve evitar crer em coisas falsas, né? Então, uma forma de objeção que pode ser considerada como paradigmática da objeção de facto é a objeção a partir do problema do mal. O problema do mal é a alegação de que a crença em Deus é incompatível com a existência do mal. Porém, nós sabemos que existe mal no mundo. Então, a crença em Deus precisa ser rejeitada, né? Essa é uma forma de objeção de facto, porque o que está em jogo aqui é a existência de Deus e o que nós sabemos sobre o mundo. Então, tanto quanto sabemos sobre a realidade, dizem os objetores, né? Tanto quanto sabemos sobre a realidade, Deus não existe, porque, por exemplo, o mal existe ou por causa de outra razão. Uma forma muito diferente, né, em princípio, de objeção são as objeções puramente epistêmicas, né? As objeções de iure, ou de jure, né? Uma pronúncia mais em português dessa palavra em latim. Então, nas objeções de iure, a crença em Deus é considerada irracional ou injustificada ou não possui aval por alguma outra razão, né? Nessa forma de objeção, pelo menos em princípio, mesmo se a crença em Deus for verdadeira, ela não possui aval, ela não possui racionalidade, tá bem? Eu vou dar dois exemplos aqui de possíveis objeções de jure, né? Uma delas, em um deles, o Plantinga considera que de fato não é uma objeção de jure plausível, e na outra ocasião é o que ele considera o mais próximo de uma objeção de jure. Então, o que Plantinga faz, como ele está interessado em responder em que condições
a crença em Deus pode ser considerada racional, ele quer encontrar, distinguir e definir, né, um candidato importante à objeção de iure. Então, a parte importante do projeto dele é discutir objeções de iure, né? Um primeiro candidato à objeção de iure, de acordo com Plantinga, é o que ele chama de evidencialismo clássico. De acordo com o evidencialismo clássico, a crença em Deus só pode ser racional se ela for ou autoevidente e incorrigível aos sentidos, ou se ela for baseada em evidências. Mas, de acordo com essa forma de objeção, a crença em Deus não tem evidências suficientes. E também ela não é autoevidente, já que muitas pessoas não creem em Deus, né? E isso não é algo realmente autoevidente para a maioria das pessoas. Então, essa é a forma de objeção que é trazida, por exemplo, por Bertrand Russell. Em uma certa ocasião, Russell foi perguntado por um jornalista o que ele diria se ele morresse e aparecesse diante de Deus, né? E percebesse que Deus existe e Deus perguntasse: Russell, por que você não creu em mim? Russell respondeu para o jornalista como que respondendo para Deus, né? Sem evidência suficiente, Deus. Sem evidência suficiente. Então, a ideia aqui é que a crença em Deus só poderia ser racional para Russell se ela tivesse evidência suficiente. Mas Deus, ele disse isso, dizendo isso para o próprio Deus, né? Não tinha evidências suficientes, Deus. Por isso eu não criei na sua existência. Plantinga procura mostrar, contudo, né, apesar dessa crítica contundente, e muitos filósofos partem a partir da objeção, a partir do evidencialismo clássico, Plantinga procura mostrar que essa visão de racionalidade é equivocada, né? Afinal das contas, não é autoevidente que toda crença é racional somente com base em evidências, né? Ou que não é autoevidente que ela é racional somente se ela for evidente, autoevidente e incorrigível para os sentidos, né? Incorrigível por uma pessoa. Então, essa forma de racionalidade, essa visão sobre o que é ter uma crença racional, ela não é racional nem mesmo para si mesma, nem mesmo para a pessoa que aceita. Ela precisa de algo exterior a isso, já que ela não é uma crença autoevidente, ela não é uma crença que se auto-justifica, né? Além disso, como Plantinga alega, a crença em Deus pode ser racional de modo independente de argumentos ou evidências, já que muitas crenças que nós possuímos são racionais sem precisar de argumentos ou de evidências. Pensa, por exemplo, a respeito da crença em outras mentes. Você crê que existem outras mentes, né? Você está me ouvindo agora, você crê que existe uma pessoa que gravou esse vídeo e que essa pessoa tem uma mente que é independente da sua, né? Que é a minha mente. Essa crença, ela é racional, né? Tanto quanto sabemos. É racional crer que existem outras mentes. Mas ela não precisa de um bom argumento para que ela seja racional. E ela não precisa de evidências para que seja racional. Porque ela é uma crença, por assim dizer, imediata, né? Não é como se eu procurasse evidências e aí concluísse que ela é racional. Pelo contrário, ela é imediata. Ela não é nem mesmo autoevidente. Ela é imediata e é assumida em grande parte da nossa experiência. Ela é assumida no modo como nós funcionamos, no modo como nós naturalmente procedemos, tá bem? Então, Plantinga conclui, essa objeção de Russell não é uma boa objeção de iure, porque muitas crenças são racionais sem que eu precise de evidência do mesmo tipo que Russell deseja. Agora, uma forma, talvez, de objeção de iure que seja mais satisfatório, em princípio, é aquela forma de objeção trazida tanto por Freud quanto por Marx, de que a crença em Deus não possui aval, por alguma outra razão, né? Já que ela é resultado de algum tipo de ilusão. No caso de Freud, é um tipo de ilusão de cunho mais psicológico, né? E no caso de Marx, é uma ilusão de cunho mais social. Por questão de brevidade, eu só trouxe aqui a objeção de Freud, né? Em O Futuro de uma Ilusão, na parte 4, ele diz o seguinte: estas ideias religiosas, que são dadas como ensinamentos, não são precipitados de experiência ou resultados finais do pensamento. São ilusões, realizações dos desejos mais antigos, mais fortes e mais urgentes da humanidade.
As terríveis impressões de desamparo na infância despertaram a necessidade de proteção. Proteção por amor, fornecida pelo pai. E o reconhecimento de que esse desamparo perdura por toda a vida tornou necessário apegar-se à existência de um pai, mas desta vez mais poderoso. Então o que Freud diz aqui, pessoal, é que as crenças religiosas, elas não são um resultado de um pensamento apropriado, né? Não são resultados finais do pensamento, de uma função apropriada das faculdades cognitivas que uma pessoa tem, mas elas são ilusões, né? São realizações de desejos, são frutos de necessidades afetivas não supridas, e, portanto, as faculdades cognitivas de uma pessoa que forma a crença em Deus, elas não estão direcionadas à verdade de modo bem-sucedido, e elas não funcionam de modo apropriado, tá bem? Desse modo, então, o que Freud quer dizer, no fim das contas, é que a crença em Deus não possui aval. É totalmente plausível que, embora Freud sendo ateu, ele pudesse dizer assim, bem, não importa tanto se Deus existe ou não, né? Eu creio que não existe, mas mesmo se ele existisse, a crença em Deus é fruto de uma ilusão, é fruto de um tipo de processo cognitivo que não é apropriado, tá bom? Marx faz uma crítica semelhante com base em problemas sociais do mundo, né, que geram uma consciência iludida nas pessoas e uma esperança de futuro, né, de que Deus vai suprir e vai resolver todas as coisas, mas que na verdade é fruto de uma má função da sociedade, um mau funcionamento da sociedade, né, que conduz a esse tipo de crença. É uma forma também de objeção de iure. Para Plantinga, as críticas de Freud e Marx são o mais próximo que a gente pode chegar de uma objeção de iure independente. Bom, gente, e por isso ele vai focar nessa forma de objeção, a de que a crença em Deus não possui aval. Então, vem a seguinte questão, né? A crença em Deus é avalizada? Se sim, quais são as condições para que a gente diga que ela possui aval? Então, o que Plantinga procura mostrar é que as críticas de Freud e Marx, elas partem de algum lugar, né? Que há certas condições diante das quais a crença em Deus pode ter aval. Há, é claro, outras condições diante das quais ela possivelmente não teria aval, né? Se isso fosse verdade. Mas, para ele, existem condições dentro das quais a crença em Deus pode sim ter aval diferente do que eles dizem, né? Para isso, ele desenvolve o chamado modelo AC, né? O modelo de Aquino e Calvino sobre o conhecimento natural de Deus. Tanto Tomás de Aquino, grande filósofo e teólogo católico medieval, quanto João Calvino, grande reformador, né, da época da Reforma Protestante, ambos concordam com a ideia de que existe um conhecimento natural de Deus, né? Algo que todas as pessoas possuem, mesmo que de modo bastante frágil, né, e não tão forte quanto outras formas de conhecimento que talvez nós possuamos, né, mas a gente tem um conhecimento natural de Deus, de modo inato, tá bom? Então, como argumenta João Calvino nas suas Institutas da Religião Cristã, existe na mente humana, em virtude de um instinto natural, um senso de divindade, um senso divinitatis, essa é a palavra em latim. Isso é incontestável. Assim sendo, ninguém pode se esconder sob o pretexto da ignorância, pois Deus renova e às vezes acentua tal consciência com frequência, fazendo com que todos, ao reconhecer que há um só Deus que é seu Criador, são condenados por seu próprio testemunho, porque deixaram de glorificá-lo e de dar suas vidas a serviço dele. Então, o que Calvino diz é que existe algo como uma consciência natural de Deus, não um sentido natural de Deus. Um instinto, uma faculdade cognitiva, né? Um mecanismo cognitivo natural que forma a crença em Deus, né? Então, a Plantinga argumenta, no modelo AC, né, no modelo de Aquino e Calvino, se a crença em Deus é verdadeira, então ela possui aval. Por quê, gente? Porque, como Plantinga diz, o próprio Plantinga argumenta, nesse caso, Deus teria a intenção de que fôssemos conscientes de sua presença e de saber algo sobre ele. E se esse é o caso, a coisa mais natural que ele faria seria nos criar de um modo que pudéssemos vir a sustentar crenças verdadeiras, tais como a de que ele é nosso Criador, de que lhe devemos obediência e adoração, de que ele é digno de ser adorado, de que ele nos ama, e assim por diante.
E se isso é verdade, então, além do mais, a coisa natural a se pensar é que o processo cognitivo, que de fato produz a crença em Deus, é projetado pelo projetor, Deus, para produzir essa crença. Mas então a crença em questão será produzida por faculdades cognitivas funcionando apropriadamente, de acordo com o plano projetado, direcionado com sucesso à formação de crenças verdadeiras. Ela possui, portanto, aval. Então, como argumenta Plantinga, se Deus existe, então a crença em Deus possui aval, já que o processo cognitivo que nós temos, que forma a crença em Deus, foi criada pelo próprio Deus com o intuito e finalidade de que nós pudéssemos conhecer a Deus, de que pudéssemos obedecê-lo, né, e pudéssemos conhecê-lo e obedecê-lo, adorá-lo e saber que ele nos ama e também nós mesmos sermos capazes de amar a Deus, né, mediante o conhecimento dele. Então, nesse caso, Deus teria criado o nosso mecanismo cognitivo que forma a crença em Deus. Mas nesse caso, esse mecanismo cognitivo possui todas as condições para que sejam formadas crenças avalizadas, né? Ela funciona apropriadamente, as faculdades cognitivas funcionam apropriadamente, de acordo com o plano, direcionado com sucesso à formação de crenças verdadeiras. Então, se Deus existe, a crença em Deus possui aval. Se a crença em Deus é verdadeira, ela possui aval, de fato, né? Mas se ela é falsa, então ela não possui aval. Porque se Deus não existe, então nossas faculdades cognitivas talvez sigam mais ou menos a linha de pensamento de Freud e Marx, de que elas são fruto de ilusões, fruto de processos cognitivos mal sucedidos, tá bom? Então, o que nós temos aqui é o seguinte: se a crença em Deus é verdadeira, ela possui aval, mas se ela é falsa, então ela não possui. Então, gente, se você se lembra, a objeção de jure, né, de iure, é a alegação de que a crença em Deus não possui aval e que isso independe da questão sobre se a crença em Deus é verdadeira ou falsa. Mas o que Plantinga mostra é que, de fato, a objeção de iure depende de uma objeção de facto. Não é possível dizer que a crença em Deus não possui aval se eu não assumir antes que a crença em Deus é falsa. O que ele mostra, portanto, é que não existe objeção de iure independente de objeções de facto. Quando eu mostro que a crença em Deus, quero mostrar que a crença em Deus é irracional ou não possui aval, eu preciso primeiro mostrar que a crença em Deus é falsa. Não existe objeção de iure, então, independente de objeção de facto. Alegar que a crença em Deus é fruto de processos cognitivos ilusórios, mal sucedidos, é assumir implicitamente que Deus não existe. Porque se Deus existe, então a crença em Deus possui aval. Plantinga também vai além e procura fazer uma afirmação sobre o aval para a crença cristã em geral, né? Então, na fé cristã, o que se admite é que a distância que os seres humanos estão de Deus, ao que nós chamamos de queda, né? Um evento no espaço e no tempo que afetou diretamente a relação dos seres humanos com Deus, também afetou processos cognitivos. Então, talvez uma possível objeção está nas redondezas, né, de que talvez nossos processos cognitivos, na visão cristã, eles são inapropriados para formar a crença em Deus. Mas a própria visão cristã é de que essa restauração vem do próprio Deus. Então, Plantinga argumenta o seguinte: se a crença cristã é verdadeira, então de fato existe uma pessoa como Deus, que nos criou à sua imagem. Caímos no pecado e precisamos de salvação. E os meios para tal restauração e renovação foram fornecidos na encarnação, sofrimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Além disso, a maneira típica de se apropriar dessa restauração é por meio da fé, que, é claro, envolve crença nessas coisas, ou seja, crença nas grandes coisas do Evangelho. Nesse caso, porém, Deus pretenderia que pudéssemos estar cientes dessas verdades. E se é assim, o mais natural a se pensar é que os processos cognitivos que de fato produzem crença nos elementos centrais da fé cristã são direcionados por seu projetista, né? Perdão, a citação está equivocada, para produzir essa crença. Então, essas crenças terão aval. Então, o que Plantinga argumenta é que a própria crença cristã, se ela for verdadeira, o que ocorre é que há uma restauração, não somente o pecado, né, e a distância de Deus nos afastam cognitivamente de Deus, mas há uma restauração mediante a própria história, mediante o próprio modo como Deus proporciona meios pelos quais a gente possa conhecê-lo, né?
por meio das escrituras, por meio do testemunho da igreja e por meio da condução do Espírito Santo, né? Da terceira pessoa da Trindade. Então, Deus pretenderia que nós, se a crença cristã é verdadeira, Deus pretenderia que pudéssemos estar cientes dessas verdades, e o modo como isso acontece é por meio de processos cognitivos orientados devidamente pelo próprio Deus, para formar crenças avalizadas. A crença cristã, então, ela possui aval, ela é avalizada, tá bom, gente? Tem muito mais coisas aí no pensamento de Plantinga, mas eu acho que isso é satisfatório para entender um pouco do que está por trás do conteúdo do argumento de Plantinga, da argumentação de Plantinga no livro Ciência e Religião São Compatíveis, do tema do nosso minicurso, quando Plantinga diz que talvez a questão seja outra, né? Talvez a crença em Deus não precise tanto de argumentos para ser mostrada racional, já que ela depende de certas condições epistêmicas que são satisfatórias, né? Se Deus existe, né? Para que ela seja racional. Então, talvez a questão não seja tanto se alguns argumentos mostram que a crença em Deus é verdadeira ou não, mas tanto se, mediante a existência de Deus, a crença em Deus permanece sendo racional. Bom, pessoal, agora a gente vai conversar um pouco, então, sobre a Teodiceia Felix Culpa, de Alvin Plantinga, né? É uma proposta de solução ao problema do mal. O problema do mal pode ser colocado como a alegação, como a gente já conversou um pouco no tópico anterior, a alegação de que a existência de Deus é incompatível com a existência do mal. Essa incompatibilidade vem de alguma forma, né? Seja logicamente, seja em termos evidenciais, mas ela existe. Isso é o que se alega no problema do mal. Na formulação clássica e tradicional de David Hume, ele propõe um trilema, né? Um problema tal que qualquer uma das soluções, dentre 3 soluções possíveis, é impalatável para a pessoa que crê em Deus. Então o que ele diz é o seguinte: quer ele impedir o mal, mas é incapaz de fazê-lo? Então é impotente. É capaz, mas não o quer? Então é malévolo. Quer e é capaz? De onde vem então o mal? Então o ponto de Hume aqui é o seguinte: Deus quer impedir o mal porque ele é benevolente, né? Totalmente bom. Mas se ele é incapaz de fazer isso, então ele é impotente, portanto Deus não é todo-poderoso. Se Deus é todo-poderoso, né, é capaz de impedir o mal, mas não quer, então ele não é onibenevolente, né? Mas se ele quer e é capaz, se ele é onibenevolente e quer impedir o mal, e se ele é onipotente e é capaz de impedir o mal, então de onde vem o mal, né? Por que ele permite o mal no mundo? Essa é a questão do problema do mal. Como um Deus onipotente, onisciente e onipresente, com as características do Deus do teísmo clássico, totalmente bom, pode permitir a existência de mal no mundo. Bom, gente, tem muitas soluções na história da filosofia a essa questão, né? Aqui a gente vai só trabalhar uma delas. Primeiramente, eu queria distinguir o significado de Teodiceia. Teodiceia é uma tentativa de explicar, em contraste com uma defesa, que é uma tentativa de mostrar um estado de coisas possível, né? Um teísta poderia se satisfazer com a proposta de uma defesa. Uma defesa seria uma explicação possível de como Deus lida com o mal ou de alguma possível razão pela qual Deus permitiria o mal no mundo, né? Uma teodiceia, por sua vez, é uma explicação real, uma tentativa de explicar como realmente as coisas funcionam e como realmente Deus lida com o mal no mundo. Por que é que Deus não faz com que o mal, por assim dizer, deixe de existir e por aí em diante. Então, uma teodiceia é uma tentativa de explicar realmente como as coisas são, tá bom? Plantinga, inicialmente, ele só tinha proposto uma defesa, que é a famosa defesa do livre-arbítrio. Numa obra de 2004, no entanto, num artigo publicado em 2004, um livro editado pelo Peter van Wegen, ele propõe a sua própria teodiceia, baseada em uma versão de teodiceia clássica, mas com algumas adições, né? Então, nessa teodiceia de Plantinga, ele procura mostrar que alguns mundos possíveis são melhores do que outros, em algum sentido, né? Então, mundos possíveis são estados de coisas possíveis completo, né? É um estado de coisas possível que é completo. Estados de coisas possíveis são todas aquelas coisas que poderiam ser e, de algum modo, são similares ao nosso mundo, mas não são, tá bom? Não são reais como o nosso mundo é. A gente poderia pensar, por exemplo, em um minicurso
em que eu estivesse de camisa, nesse momento, de camisa vermelha, em vez de blusa azul, né? Então existe um mundo possível, que é um estado de coisas completo, igual ao nosso mundo, em tudo mais, em que eu estou de camisa vermelha. Eu posso pensar em mundos possíveis como um certo tipo de descrição de todos os tipos de mundos que poderiam ser dentro de todas as possibilidades lógicas, tá bom, gente? Basicamente, mundos possíveis são esse tipo de estado de coisas. Todos os mundos possíveis, Plantinga argumenta, possuem o que ele chama de propriedades good-making. Essa palavra em inglês, né, essa expressão, significa algo como fazer o bem, fazer o que é bom, né? Então, essas propriedades good-making, elas são propriedades que tornam o mundo bom, significativamente bom em algum sentido, tá bom? Então, todos os mundos possuem propriedades good-making de alguma natureza, né? Alguns possuem algumas propriedades a mais, algumas coisas boas a mais, vamos dizer assim, e outros mundos possíveis possuem coisas boas de menos, né? Propriedades good-making a menos. Mas Deus existe em todos esses mundos, Plantinga alega, né? Já que se a crença cristã é verdadeira, né? Assumindo que a fé cristã é verdadeira, então Deus seria um ser necessário, então ele existiria em todos os mundos possíveis. Isso não é um consenso entre todos os filósofos cristãos, mas a maior parte deles, eu diria, entende que Deus é um ser necessário e existe em todos os mundos possíveis. Então, como Deus existe em todos esses mundos possuem uma quantidade de bem que já supera todos os males, já que Deus é um ser infinitamente bom. Então, a própria existência de Deus, mesmo diante de todos os males do mundo, já supera a quantidade de males que existem, né? Já supera de um modo infinito a quantidade de males. Porém, nosso mundo tem uma propriedade good-making, uma propriedade que torna o nosso mundo ainda melhor, de modo insuperável. Então, pessoal, Plantinga argumenta o seguinte, né? Nessa citação. Dada a verdade da crença cristã, no entanto, há também uma característica good-maker contingente em nosso mundo, uma que não está presente em todos os mundos, que se eleva enormemente acima de todo o resto dos estados de coisas contingentes inclusos em nosso mundo, o grande e inimaginável bem da encarnação e expiação divinas. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Divina Trindade, incomparavelmente bom, santo e sem pecado, estava disposto a se esvaziar, a assumir nossa carne e encarnar, a sofrer e morrer para que seres humanos pudessem ter vida e se reconciliassem com o Pai. Para cumprir isso, ele estava disposto a se submeter a um sofrimento de uma profundidade e intensidade que não podemos sequer imaginar, incluindo até mesmo o clímax esmagador de ser abandonado pelo próprio Deus Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? É o que Jesus disse na cruz. Deus Pai, o primeiro ser de todo o universo, perfeitamente bom e santo, todo-poderoso e conhecedor de tudo, estava disposto a permitir que seu filho sofresse esse sofrimento, e que se submetesse a esse enorme sofrimento, a fim de tornar possível que nós, seres humanos, nos reconciliemos com ele. E tudo isso diante do fato de que nós voltamos nossas costas para Deus. O rejeitamos, estamos afundando em pecado, de fato, estamos inclinados a nos ressentirmos de Deus e do nosso próximo. Poderia haver uma demonstração de amor que rivalizasse com essa? Mais ainda, para o presente propósito, poderia haver uma característica good-maker em algum mundo que rivalizaria com essa? Tá aí então a citação de Plantinga, né, da obra do artigo O Felix Culpa, Supralapsarianismo O Felix Culpa, em que ele argumenta que o grande bem que nosso mundo tem, e que nem todos os mundos possíveis têm, é o bem da própria encarnação e expiação do Filho de Deus, que mostrou um tipo de amor, uma forma de amor que não estava disponível antes e que não está disponível em nenhum mundo possível. Esse amor de Deus é um amor muito grande, infinito, né? De tal modo que ele mesmo se encarnou e passou por todo esse sofrimento a fim de que nós seres humanos, pudéssemos nos reconciliar com ele. Isso dentro da visão cristã, né? Então, a característica good-making insuperável em nosso mundo é a demonstração desse amor, revelado na encarnação e expiação do próprio Filho de Deus. Porém, isso requer mal e sofrimento, né? Esse é o ponto significativo aqui que torna esse argumento de Plantinga uma teodiceia. Isso requer mal e sofrimento, porque se não houvesse mal e sofrimento, a encarnação e a expiação de Jesus não teriam ocorrido.
E essa característica good making, que é insuperável em nosso mundo, não seria instanciada na realidade, tá bom? Então, requer-se mal e sofrimento, requer-se que seres humanos estejam longe de Deus e até mesmo que haja sofrimento no mundo para que a própria manifestação de amor, que é o maior, do amor de Deus, que é a maior de todas as propriedades good making que a gente tem noção, se manifeste na nossa realidade. Isso torna o nosso mundo muito melhor do que a grande parte dos mundos possíveis. Como afirma o Plantinga em uma outra obra, né, Knowledge and Christian Belief, que é o Conhecimento e Crença Cristã, também está disponível em português, esse livro, é plausível pensar que o melhor dos mundos possíveis que Deus poderia ter atualizado ou criado contém o bem incompreensivelmente grande da encarnação divina e da redenção. No entanto, ele contém, obviamente, também o pecado e sofrimento. Deus escolhe um desses mundos para ser o mundo real, e nele a humanidade sofre. Apesar disso, também há nele a maravilhosa oportunidade para a redenção e para a amizade eterna com Deus, um bem incompreensivelmente grande que supera em muito o sofrimento que somos convocados a suportar. E ainda, recebendo a oferta de amizade eterna com Deus, somos convidados a participar do círculo atrativo da própria Trindade. E talvez seja o caso que o convite possa ser feito só às criaturas que caíram, sofreram e foram redimidas. Se for assim mesmo, a condição da humanidade é muito melhor do que teria sido caso não tivesse havido pecado e não houvesse qualquer sofrimento. De fato, ó felix culpa, né? É uma expressão em latim que se remete à ideia de que o pecado da humanidade foi, na verdade, uma culpa feliz, né? Um hino tradicional, cantado geralmente no domingo de Páscoa, que diz essa expressão, né? Ó culpa feliz que nos trouxe tão grande Redentor. Então, a ideia aqui é essa, tá bom, gente? A ideia de que o sofrimento e o mal no mundo são necessários para a manifestação de um bem muito grande, que é a amizade com o próprio Deus e a comunhão com Ele, né? Apesar disso, a Teodiceia, o Felix Culpa, de Plantinga, sofreu algumas objeções. E talvez a mais importante delas seja a de Marilyn McCord Adams, que foi uma grande filósofa da religião do século XX também, né? Em 2008, então, ela propõe uma análise da Teodiceia de Plantinga e aponta dois problemas principais, né, ou fontes de preocupação na Teodiceia de Plantinga. O primeiro deles é que a Teodiceia que Plantinga propõe não explica como Deus pode ser moralmente correto ao usar o sofrimento de suas criaturas para um bem maior cósmico. Para Plantinga, então, o sofrimento é necessário para a consumação de um projeto divino. Mas, alega Marilyn McCord Adams, talvez a maior parte dos eticistas diria que usar o sofrimento de alguém para um outro fim não parece correto. Então há esse problema, né? Como será que Deus seria moralmente correto nesse tipo de situação? Claro, Marilyn McCord Adams, ela é cristã, né? E ela acredita que Deus é moralmente correto. O ponto é que a Teodiceia de Plantinga talvez não explique isso de modo suficiente. O segundo problema, na opinião dela, é que a Teodiceia de Plantinga não explica males horrendos, que são aqueles tipos de mal, né, aqueles tipos de males que minam o significado da vida de uma pessoa. Né? Certos males, então, são tais que minam o significado da vida de alguém, talvez a ponto até mesmo de a pessoa não entender o propósito divino. E é necessário notar que Deus está interessado não somente no grande projeto cósmico que ele tem nos objetivos finais do nosso mundo, mas também em toda e cada uma das pessoas que existem. Então, talvez o fato de males horrendos minarem o significado da vida de uma pessoa torna a Teodiceia de Plantinga menos plausível, já que as pessoas, o sofrimento pode tornar menos plausível que as pessoas percebam o significado final para o qual Deus permite o mal e sofrimento, né? Então, para a aula de hoje, é isso, gente. A gente conversou um pouco, então, sobre a epistemologia religiosa de Alvin Plantinga, que é basicamente a afirmação de que se a crença teísta ou a crença cristã é verdadeira, então essa crença teísta ou a crença cristã é avalizada, ou seja, possui aval, tá bom? Também conversamos sobre a Teodiceia ou Felix Culpa e uma objeção a ela, né? A Teodiceia ou Felix Culpa de Plantinga é a ideia de que os males que existem são necessários para o bem supremo da encarnação e da expiação. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima aula, tá bom? A gente se vê aí.